Poste do Bolsonaro chamado Tarcísio, consegue com apenas uma fala comprar briga com STF e Eduardo Bolsonaro e ainda enterrar sua candidatura de vez antes mesmo de começar. Veja a análise perfeita de Otávio Guedes e André Trigueiro, espia. Deixa eu trazer para vocês aqui uma fala do governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas afirmou que dará um indulto ao ex-presidente Bolsonaro e que esse seria seu primeiro ato se ele fosse eleito ao Palácio do Planalto. Essa fala dele foi durante uma entrevista ao Diário do Grande ABC. Vamos ouvir. Eu estou vendo essa questão, vendo com apreensão. Não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje eu não posso falar que eu confio na justiça. E por tudo que a gente tem visto, né? Eu fico muito preocupado com o enredo que se montou. E a gente tem que analisar as coisas sempre de um ponto de vista muito estritamente jurídico, estritamente técnico. O senhor pensa do Instituto do Indulto, governador? Se o senhor fosse presidente, o senhor concederia? Na hora. O primeiro ato seria isso. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado. A frase, não posso falar que confio na justiça, é de uma gravidade enorme, porque se trata do governador do estado economicamente mais importante e alguém que quer ser presidente da República. Isso não é frase de quem quer uma presidência democrática. Não é frase e mostra a dificuldade de você conjugar na mesma frase bolsonarismo e moderação. Isso é frase das mais radicais que existem, porque o governador Tarcísio de Freitas está lá porque foi diplomado por uma justiça, a justiça eleitoral. É essa que ele não acredita? Ou ele não está se referindo ao julgamento do Bolsonaro? Então ele não acredita, não confia na Suprema Corte? E como é que será institucionalmente um presidente que não confia na Suprema Corte? Ele vai então mimetizar o que Bolsonaro fez, ou seja, teremos, caso ele seja eleito, mais turbulência, como foi na gestão do Bolsonaro. Então, assim, um governador e candidato a presidente dizer que não confia na justiça não é uma fala republicana nem democrática. Então, no embalo do que o Guedinho está falando, entre os apoiadores de Tarcísio, que as pesquisas que a gente já mostrou aqui apontaram, tem bolsonarista e tem o eleitor de centro que não é bolsonarista, mas vê Tarcísio como a melhor opção, pela razão que for, também por não ser PT ou não ser do Lula. Tá claro para esse eleitor que não é bolsonarista, mas que é de centro e apoia Tarcísio, o risco eventual que entrevistas como essa podem sinalizar de que ele não está em sendo eleito presidente, vamos colocar assim, com autonomia total para realizar suas escolhas enquanto mandatário, quer dizer, ele está sob o jugo de uma fidelidade canina a Bolsonaro e sabe lá Deus no que pode isso representar na tomada de decisão, na definição das políticas públicas, nas prioridades que serão dadas, no relacionamento com Trump, entre outras questões. Tá claro para o eleitorado isso? Tarcísio tem uma imagem muito consolidada de ter autonomia ou um vínculo com Bolsonaro que o eleitor não sabe dizer até onde vai dar. Ele põe para fora o que a gente vem falando aqui, que está rolando nos bastidores já há algumas semanas, né? Essa mudança de tom. Primeiro ponto, considero que é Tarcísio assumindo que é candidato. Porque assim, nunca tinha visto de uma forma tão enfática. A pergunta é, se o senhor fosse presidente, tal, o que o senhor faria? Ele podia ter respondido, mas eu não sou candidato. Quem for candidato, tem várias formas de você responder isso. Ele responde sem... Não tem. Eu não vi nenhum tipo de escorregada, nada. Ele é firme, enfático, dizendo, claro, daria um indulto assim, assim, assado. Então, primeiro ponto, o Tarcísio assumindo o candidato está cada vez mais à vontade nesse figurino. 2, má notícia para Eduardo Bolsonaro. Para Eduardo Bolsonaro, que quer ser o herdeiro desse espólio de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, péssima notícia, excelente notícia para a turma do Centrão, que quer Tarcísio como candidato à eleição em 2026. 3, Tarcísio sabe que se for de fato candidato, precisa pagar um pedágio. O pedágio é esse, a lealdade, dizer de forma pública que vai defender um indulto e também a anistia, porque ele está às voltas aí com a turma mais próxima de Bolsonaro, fazendo e discutindo e debatendo o texto de anistia. Se coloca à disposição para falar com o Hugo Mota, para trabalhar isso na Câmara. Então, tudo isso faz parte do pacote do pedágio para ter o aval, para ter a bênção do ex-presidente Bolsonaro, que, como eu já disse, segundo aliados de Tarcísio, vem me dizendo, está cada vez mais convencido de que a única saída política para ele é um candidato com chance de ganhar que possa dar um indulto para ele depois de 26. Porque eu pensava que ele pode defender esse indulto, também ele não tem como... Querendo o apoio de Bolsonaro, ele não tem outra saída. Se ele quiser o apoio de Bolsonaro, precisa defender a anistia, precisa defender indulto. Mas tem o Supremo no meio do caminho. Se isso for parar no Supremo, como deve parar, se isso acontecer, são muitas condicionantes, né? Mas, sei lá, será declarado inconstitucional. Aí ele vai poder dizer, eu prometi, eu me comprometi, mas eu fiz a minha parte, mas não deu. Um pouco guardadas as devidas proporções, mas é o que o Cláudio Castro fez, quando eles pediram uma vaga para o Eduardo Bolsonaro no governo. Sim. Aqui do Rio. Não, tá bom, beleza, Flávio, vamos ver aqui a secretaria, a gente cria e tal, mas vai consultar o Supremo, e o Supremo diz, inconstitucional, não vai rolar, e ele fala, eu tentei, né, olha lá. Então, um pouco nessa linha, os governadores um pouco, né, não descarto também isso.